Olá, seja bem-vindo. Aqui nesta aula eu irei mostrar como criar novos polígonos, edges e vertex e também como excluí-los. Primeira coisa, você deve selecionar onde você quer fazer a ação. Aperta o Delete e irá aparecer um menu para deletar. O primeiro vai deletar os vertex. E como os polígonos e as edges que estavam selecionados eram compostas por esses vertex, serão excluídos também. Eu tenho a opção Edge, irá excluir apenas as edges. E a última opção tem as faces, que irá excluir apenas os polígonos selecionados. Então, nós temos aqui três opções bem interessantes de excluir os elementos da forma. Também tem a opção aqui, deletar apenas as edges e as faces. Olha lá. E deletar apenas as faces. As outras opções vamos ver mais adiante. Nós também temos agora com relação à criação de novos vértices, faces ou edges. Vamos lá. Se eu quiser fechar aqui, como que eu faço? Eu simplesmente seleciono aqui os 4 vértices, em seguida aperto F. Veja só, o Blender criou uma face, um polígono ali entre a seleção. Se você também quiser utilizar o botão do mouse sem ser o atalho, que é o F, que eu recomendo utilizar atalho, aperta o botão direito, vai ter aqui, ó, New Edge /face from Vertices. Olha lá, ó, ele criou ali o polígono. Se você também selecionar apenas 3 vértices, a ação também funciona. E se, por exemplo, você fizer uma extrusão aqui no vértex, tá joia, ó, você criou aqui uma extrusão. Se você selecionar esse vértex e apertar F, ele vai criar uma edge entre os dois. Você também pode utilizar esse comando com edges, ó. Vou apertar E para fazer extrusão aqui, ó. Fazendo extrusão. Agora eu venho aqui, posso vir nesse modo de seleção de edge, seleciono aqui e aperto F. Mas se eu apertar o botão direito aqui, não aparece aquela opção, porque ela só está disponível no modo Vertex aqui de seleção. Lembrando, para alternar entre esses modos aqui, é só apertar 1, 2 ou 3. Uma outra coisa também que facilita muito no fluxo de trabalho para acelerar é o seguinte, ó. Eu vou aqui no modo de seleção de edge, ó, vou dar uma extrusão aqui, uma outra extrusão aqui, ó. Tá joia? Ó. Aqui e aqui. O que acontece, ó? Se eu quiser fechar aqui com faces, eu vou selecionando e apertando F, né? Vai ser uma maneira muito ágil de se fazer isso. Você seleciona apenas aqui o canto e vai apertando F, ó. O Blender tem uma inteligência de conseguir fechar, ó, rapidamente, só selecionando aqui a extremidade. Você também pode apertar F e segurar, ó, que faz a ação rapidamente. Só toma cuidado, ó, que na hora que passa aqui do limite, ó, ele vai continuar, ó, fechando. E pode ser algo que você não queira. Opção que você também pode utilizar para fechar aqui é fazendo uma espécie de ponte. Você seleciona aqui, aperta o botão direito, ó, Bride Edge Ellipse, ó, tá vendo? Funciona também no modo Vertex, tá joia? Voltando aqui nos comandos, ó, nós temos dois muito úteis aqui na ação de deletar. Perto do Delete, ó, tem aqui, ó, Dissolver Vértices. Olha lá, ó, ele excluiu aquele vértice que estava aqui no meio, mas manteve aqui a ligação aqui das duas pontas. Posso selecionar essa edge e apertar aqui, ó, Dissolve Edge, ó. Ele fez a mesma coisa, mantendo a ligação entre ambas aqui, dissolvendo apenas o centro. Nós temos também aqui a opção, ó, Dissolver Faces, ó. Tem que selecionar mais de um polígono. Aqui, ó, Dissolver Faces. O que que faz, ó? O Blender gera um N-gon. O que que é um N-gon? Os polígonos no Blender no Blender não, em qualquer programa, é composto por 3 ou mais lados. Eu tenho aqui, ó, um polígono de 3 lados e aqui eu tenho um de 4. O padrão é sempre esses dois modos, mas só que alguns programas, como o Blender 3ds Max, entre outros, tem a função de ter mais de 4 lados no polígono. Isso é um recurso do programa, mas só que malha, a superfície em si, o modelo 3D puro, não existe polígonos com mais de 4 lados. Isso é um recurso do programa. Tanto é, ó, que se você rotacionar a câmera aqui, ó, você vai perceber que fica levemente bugado, porque isso daqui é um recurso do programa, apenas para facilitar a visualização e organização da malha. Só que, lembre-se, opte por utilizar polígonos com, no máximo, 4 lados, tá joia? Se você selecionar aqui, ó,
essa quantidade de vértex aqui, ó, e apertar F, ó, ele vai gerar um polígono, mas só que ele é chamado de N-gon. Ele é um recurso do programa, não é um polígono de verdade, tá joia? Então, vou excluir aqui o N-gon. Aqui, ó, deleto aqui, ó, somente a face, ó, e venho aqui e reconstruo novamente da maneira correta, ó. A mesma coisa aqui, eu venho aqui, modo seleção de face, seleção, ó, apenas a face, venho aqui, seleciono aqui e faço a criação correta do polígono. Então é isso, pessoal. Isso aqui são as ferramentas de criação de polígonos, vértices e edges. Também você aprendeu como excluí-los. Até a próxima aula.